Você é muito inteligente, permanece conosco aqui no programa Café com Direito. E para conhecer mais sobre a lei seca, e aqui a gente, bem específico, vamos falar sobre esse procedimento administrativo com um caso concreto de quem foi parado numa blitz, né, como a gente estava voltando, doutor Rodrigo. Então vamos pensar nessa pessoa que, na hora do teste, aceitou, foi convidado a fazer o teste do bafômetro, ele... Eu brinco muito, sai lá numa impressora que fica ao lado da mesinha na hora do teste do bafômetro, sobe um relatório, né? E aí, contando no caso específico, tira-se o relatório e encaminha o motorista, o condutor, no caso prático aqui, para uma van. O que acontece depois disso? Na verdade, existiam algumas situações que traziam prejuízo para a fiscalização na prática, antes da nova lei seca, que era o quê? Somente se comprovava o crime, né, com o teste do etilômetro ou com o exame de sangue. Isso estava no tipo penal específico do Código, que previa a incidência, nesse caso, e a aplicação daquele crime previsto no CTB. Então, com a mudança, auxiliou bastante o Detran e a equipe de fiscalização. Por quê? Porque anteriormente, se a pessoa se negasse a soprar o bafômetro, ela automaticamente não poderia ser criminalizada. Mas com essa alteração, que provas testemunhais, vídeos, que as alterações da sua condição psicomotora podem ser atestadas pelo agente de trânsito, isso aí leva também para incidir e, na verdade, caracterizar o crime, faz com que a negativa, a recusa do teste do etilômetro, ela perca o valor que ela tinha anteriormente, nesse sentido. Inclusive, pode até se prejudicar o cidadão que se negar. Por quê? Porque por uma filmagem, ou por provas testemunhais, ou pelas condições psicomotoras daquele cidadão, ele pode ser incriminado, né, pelaquela conduta. E se ele soprasse o teste, fizesse o teste do etilômetro, poderia dar um índice menor do que 0,34 miligramas de álcool. Ainda tem essa tolerância? Então tem essa tolerância para efeitos de criminalização. Ah, tá. Então se desse menor, ele poderia até estar sendo livrado da sua incidência penal. No caso, responderia apenas administrativamente pela infração de trânsito. Então é importante ter essa diferenciação, é importante que a população tenha esse conhecimento, porque às vezes ele acha que está se beneficiando e vai estar se prejudicando, porque nós temos outros meios de prova que vai poder fazer com que seja conduzida à delegacia, responda a um procedimento criminal. Dessa forma, a gente conclama a população que faça o teste do etilômetro, que procure observar. Mas assim, que realizado o teste do etilômetro, detectado que realmente houve o consumo de álcool, então o cidadão vai responder administrativamente, se for abaixo de 0,34 miligramas de álcool no sangue, ele vai responder e vai ter a multa, né? As penalidades. Primeiro a multa, né, de 1.915, vai ter também a retenção do veículo, que só vai ser retirado se chegar alguém habilitado e que faça o teste do etilômetro para poder conduzir o veículo, tirar o veículo da blitz. Se ele tiver, por exemplo, com a esposa ou com uma companheira do lado, quem for, no momento da blitz, e ela está habilitada e não consumiu álcool, então o carro não vai apreendido. Não vai apreendido. Pode ser levado, salvo se o carro tem alguma infração ou esteja com licenciamento atrasado. Mas estando tudo regular, vai poder ser retirado da blitz, está previsto na legislação. Algum caso específico que não, o carro tem que ser conduzido para os pátios do Detran? Se tiver com irregularidades que não permitam a sua devolução, no caso, ao proprietário ou alguém autorizado por ele. Nesse caso específico, por exemplo, do licenciamento em atraso. Então, o Código estabelece a retenção do veículo de forma obrigatória. Né? Então, normalmente as blitz são realizadas no período noturno, que não tem condições de se pagar aquele licenciamento, de se comprovar e retornar com um documento devidamente regular. Dessa forma, ele vai ter aquele veículo apreendido. Mas, estando o veículo regular, aí sim, outra pessoa pode tirar, mas somente se submeter ao teste do etilômetro. Porque seria um contrassenso, claro, né, liberar o veículo após autuar o condutor, liberar para outra pessoa que está embriagado. Né? Então, claro, não tem sentido isso é permitido
pela legislação e pelas resoluções, esse procedimento. Após isso também vai ocorrer a retenção da Carteira Nacional de Habilitação do condutor. Ele vai dar início a um procedimento de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso está previsto no Código, esses 12 meses. Isso é automático, Rodrigo? Ou ele ainda vai passar por um processo administrativo? Eu fui multado, 1.900, meu carro apreendido, eu pago, minha carteira de habilitação já vai ficar de posse do Detran e eu ficar sem, ou eu fico com a minha carteira e vou sofrer um processo administrativo, vou ter que responder um processo administrativo. Como esse? O que se estabelece é a retenção da CNH. Então, o cidadão depois, o condutor, vai comparecer ao Detran para retirar novamente a sua CNH e vai começar um processo administrativo em que vai ser dada a oportunidade de defesa ao cidadão para que, ao final, ele seja penalizado em não sendo acolhido a sua defesa, vai ser penalizado com a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A partir do momento que for notificado para a aplicação da penalidade, ele tem a obrigação de devolver a CNH e dar início ao cumprimento da suspensão. Mas ele vai ter, então, direito ao devido processo legal, mesmo dentro do processo legal, administrativo. Previsto no normativo. Então, está sendo feito assim, nós estamos procurando da melhor forma fazer e estamos aplicando a penalidade. Agora, uma questão bem prática também. A relação desses valores, dessas multas, ela vai ser vinculada a algum programa específico ou ele vai por exemplo, para a conta das outras multas comuns do Detran? Ele vai para a conta, para o caixa, na verdade, para a conta específica relacionadas às multas. Porque pelo Código de Trânsito, os recursos arrecadados com as multas, eles têm que ser aplicados obrigatoriamente em segurança, em educação de trânsito, em fiscalização, uma série de restrições em sua aplicação. Ou seja, ele tem que retornar em favor da melhoria dos serviços do Detran. Ele não pode, por exemplo, ser utilizado para o superávit e repassar para o Tesouro do Estado, por exemplo. Uhum. Outra coisa que é interessante que é a questão do conhecimento mundial, a facilidade do conhecimento, a mídia pela internet. Se tem hoje um programazinho que você baixa no seu celular, onde ele tem como pontuar e dizer exatamente, porque vai passando, alguém vai comunicando, onde está sendo realizadas as blitz. Qual é o posicionamento do Detran em relação a essa situação? Ou você pode dar apenas uma opinião sua como estando à frente de um órgão do Detran? É lastimável porque, na verdade, essas pessoas elas não procuram trabalhar e pensar na coletividade. Então, é uma situação grave, porque a partir do momento que você avisa o local onde está sendo realizada uma blitz, e a blitz, quando é feita da lei seca, ela não somente se resume à lei seca, naquele caso específico. Então, ela procura ver veículos roubados, ela procura verificar a situação de pessoas, às vezes, que têm mandado de prisão. Então, são pessoas que, avisadas, estão sendo beneficiadas e está havendo um prejuízo para a sociedade. Além disso, quando o cidadão que está totalmente embriagado sabe o local da blitz, avisado pelas redes sociais ou por programas específicos, e ele consegue fugir ou burlar essa fiscalização, mas na frente ele é um propenso candidato a causar um acidente de trânsito, e às vezes com vítimas fatais, e quem colocou aquela mensagem inserindo o local onde está sendo realizada a blitz, ele termina sendo um copartícipe desse crime, um coautor do crime, ele está colaborando para uma fatalidade, o que a gente procura conscientizar a população da gravidade desse tipo de ação. Às vezes as pessoas fazem isso querendo agradar, querendo aparecer, ou querendo achar que está fazendo um bem, quando na verdade ele está prejudicando a ele próprio, que pode ser vítima, que ele mesmo pode ser uma vítima de um acidente de trânsito, numa circunstância como essa, reverter em prejuízo dele, ou algum familiar, ou alguém conhecido, ou não, mesmo não conhecido, mas a gente que vive em sociedade, a gente tem que prezar, né, pela vida das pessoas, né? É isso que a gente vem trabalhando nessa conscientização. Não há um crime específico para isso, né? Não há uma forma de responsabilizar penalmente quem faz esse tipo de coisa, mas a gente quer conscientizar, a gente quer fazer com que as pessoas permitam que o Detran,
o BPTran, a polícia, realize seu trabalho, né, e não procure auxiliar quem está irregular a se livrar de uma fiscalização. É isso aí, o programa vai ficando por aqui. Você vai ver uma dica jurídica e a gente retorna novamente aqui com o doutor Rodrigo de Carvalho para aí falar mais um pouquinho sobre o resultado. Já temos algum resultado na aplicabilidade da nova Lei Seca Tolerância Zero? Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. A dica jurídica de hoje, ela é algo novo. Por que novo? Porque uma decisão do STF referente à isenção de imposto de renda para portadores de doença grave. Já é lugar comum, já falamos aqui em outros programas, que o portador de doença grave, cegueira, neoplasia maligna, cardiopata grave, todos eles têm direito à isenção do imposto de renda os seus proventos, seja de pensão ou de aposentadoria. No entanto, uma decisão nova da quarta região, do TRF da primeira região, né, concedeu a isenção de um servidor que ele ainda estava na ativa, como foi acometido de uma neoplasia maligna. E essa decisão foi recorrida, recorreram, até agora, em fevereiro de 2013, o STF deu a decisão de que, de fato, ele vai ter direito também à isenção do período em que ele estava na ativa. Então, isso já é um precedente, abre um precedente, porque a lei é específica para apenas os proventos de aposentadoria ou de pensão. Então, esse é um caso que já começa a ampliar o direito de isenção para portadores de doença grave. Essa foi a dica do programa Café com Direito.